Oi, lindeza, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje eu vou trazer para vocês uma make super top, um Smokey Eyes laranja, sim, Orange Smokey Eyes. E como sempre, eu começo a minha make fazendo a limpeza da minha pele. Eu utilizo aí água micelar, ou você pode utilizar também demaquilante ou lavar o rosto. Depois da pele limpa, você vai utilizar um tonificante, sim, um tônico. Eu utilizo esse tônico, ele é da Ruby Rose, e a água micelar que eu utilizo é da Fenza Makeup. Depois eu vou hidratar a pele, eu vou utilizar esse Time Wise da Mary Kay. Vou passar o hidratante e aí vou deixar minha pele secando enquanto eu faço a maquiagem da parte dos olhos. Vou iniciar com esse quarteto da Max Love para poder fazer o preenchimento da minha sobrancelha. Lembrando, utilize um pincel chanfrado, bem durinho e bem fino, para que você consiga perfeição nesse preenchimento da sobrancelha. E você vai utilizando os produtos aos poucos. Eu vou passando o produto aos poucos para que não fique muito chapado e vou utilizando um outro pincelzinho de escovinha para poder fazer um esfumado dessa sombra que eu apliquei. Depois eu vou utilizar um corretivo da Tracta para poder fazer o recorte da minha sobrancelha. Esse corretivo eu gosto bastante do tom dele, e aí você escolhe geralmente um tom mais claro do que a sua pele. Dê a preferência para apenas um tom mais claro que a sua pele. Não escolha muito mais claro, senão depois, quando você passar a base, vai ficar muita diferença no recorte da sobrancelha para o restante do tom da sua pele. Eu utilizo um pincel língua de gato ou um pincel chanfrado para poder fazer esse recorte da sobrancelha, e esse momento você tem que ir com muita calma, com muito cuidado, para que você não ultrapasse o limite de onde você passou a sombra e aí acabe borrando. Depois, claro, se você ultrapassar, dá para você corrigir novamente com o quarteto de sombras de sobrancelha. Depois eu utilizo uma esponjinha, uma Beauty Blender daquelas pequenininhas, para dar uma esfumada nesse corretivo e deixar ele aí o mais natural possível, espalhando ele no sentido das pálpebras e das têmporas, tá? Depois de fazer esse esfumado com o corretivo, eu vou vir com o fundo que eu vou usar para minha pálpebra para poder fazer esses Smokey Eyes laranja. Então eu vou utilizar o tom de fundo amarelo, que geralmente é um tom de transição do laranja. É importante que você use sempre para fazer um Smokey Eyes um tom de transição. No caso do preto, você utiliza o marrom. No caso do laranja, que é esse que eu vou fazer hoje, eu vou utilizar o amarelo. Então eu pego a sombra amarela, utilizei essa da paleta da Catherine Hill e fiz um fundo amarelo. Você não precisa fazer muito forte. Para poder fazer o Smokey Eyes, eu vou utilizar essas tintas da Color Make que eu comprei, gente, paguei super baratinho, R$14, e veio todos esses tons de tinta, daqueles que você pode fazer pintura infantil, diversos tipos de pintura. E aí eu peguei o tom de laranja, ele é um laranja bem forte, bem neon. E aí eu utilizei esse tom de laranja bem forte para fazer esse recorte, como se fosse um cut crease, todo recortado até o final da pálpebra móvel. E aí depois eu venho com a sombra laranja da Catherine Hill e vou selar essa sombra que eu passei, porque essa sombra da Color Make, ela é cremosa, então você tem que selar ela, e ela é ideal para poder fazer o Smokey. Então, eu venho aplicando a sombra da Catherine Hill em pó, selando, e aí automaticamente eu vou selando e já vou puxando pro côncavo, fazendo esse esfumado com movimentos de vai e vem. Então, eu vou aplicando em cima da sombra cremosa e selando, e fazendo o esfumado com movimentos de vai e vem. Automaticamente já vai virando aquele smoothie, aquele esfumado super bárbaro, e como você fez um fundo amarelo, já vai fazendo aquela transição automática. Porém, você tem que esfumar bastante e ir aplicando a sombra e esfumando, aplicando e esfumando, e fazendo os dois lados, tá, ao mesmo tempo, para você poder chegar aí num tom igual nos dois olhos. E aí eu vou esfumando até chegar em mais ou menos um centímetro de distância da sua sobrancelha. E aí eu também vou fazer o esfumado na parte inferior dos olhos. Eu aplico novamente a sombra cremosa da Color Make laranja e venho com o pincel de esfumar com um pouco de sombra, também selando essa sombra que eu passei na parte de baixo dos olhos, fazendo movimentos de vai e vem, esfumando e selando, para que não fique escorrendo depois.
Para dar um toque de diagonal, de profundidade e do canto escuro do olho, eu vou utilizar a sombra vermelha da paleta da Catherine Hill. Eu dou apenas um toquinho no canto do olho, na parte próxima aos cílios, e dou leves puxadinhas no sentido da parte interna do olho. Então, de fora para dentro, eu vou batendo esse vermelho aos pouquinhos, só para dar esse efeito de degradê, do laranja claro para um laranja mais escuro. Ficou bacana, não ficou? Agora, eu vou utilizar um lápis vermelho. Esse meu lápis, ele é um lápis labial. E aí, eu utilizei ele na linha d'água, para que o efeito da linha d'água ficasse bem avermelhadinho. Então, eu utilizei o lápis labial vermelho na linha d'água, e aí eu passei bastante para que ficasse um efeito bem vermelho. Claro, se você tiver um olho mais sensível, que tem algum tipo de irritação, não faça, deixe apenas o tom da linha d'água normal, ou então utilize um lápis branco. Eu não indico lápis preto, senão vai dar muito contraste no tom da sombra laranja com o tom da linha d'água preto. Depois eu vou vir fazendo o delineado. Gente, essa make eu não vou utilizar o delineado gatinho. Eu vou fazer apenas um delineado como marcação para eu poder colocar os cílios postiços. Então eu vou vir com esse delineador líquido da Avon. Eu fiz apenas o delineado rente aos cílios, nada muito grosso. Depois eu vim com a canetinha da Boca Rosa Beauty, apenas acertando esse delineado para que ele ficasse bem retinho e rente aos cílios, sem puxar o gatinho, dos dois lados. E aí depois eu já venho então fazendo a preparação de pele. Muito importante que você utilize nessa preparação de pele, tome muito cuidado com o esfumado que você já fez, para que você não ultrapasse os limites aí do esfumado no cantinho, tá bom? E aí ficou assim delineado bem bacana. E aí eu vou utilizar para preparação de pele esse primer da Vult, e ele é bem cremosinho, tá? E ele tem um efeito meio esbranquiçado na pele, então eu não indico para pele negra, porque senão pode ser que ele estoure no flash. Então é melhor que você utilize se você tem uma pele morena mais clara ou branca. E aí eu vou espalhar ele por toda a pele e dando leves batidinhas para que a pele absorva e não forme películas desse primer quando eu for passar a base. Eu vou utilizar a base da Payot, vou utilizar o pincelzinho Kabuki da Macrylan, que eu gosto bastante para espalhar essa base. Ela é mais molinha, então ela não é muito durinha. Ela é mate, porém ela é uma mate bem gostosinha de usar, não é uma textura que fica esfarelando. Então eu gosto bastante desse tom de base da Payot, que acerta bem com o tom da minha pele. Tem uma cobertura muito boa, é uma cobertura média, e você pode fazer uma cobertura mais pesada caso você passe outras camadas. Eu espalho bem também toda a parte do pescoço, na parte da orelha, no centro da testa, e vou bem rente a sobrancelha. E depois eu vou vir com esse pó da Fit Me da Maybelline, que é o tom da minha pele, e aí eu vou dar uma leve passada no rosto inteiro, sem pesar demais, e vou vir fazendo o meu contorno com aquele paletão meu da Ruby Rose. E aí eu utilizo, gente, sempre aquele tomzinho mais amarronzado, e utilizo esse pincelzinho que é da Macrylan, que ele é meio de ladinho, né, meio concavozinho de lado, e aí eu utilizo ele para poder fazer os contornos da bochecha, afinação de bochecha, nas raízes do cabelo. Muito importante fazer esse contorno de raiz de cabelo, porque você dá uma naturalidade ao tom da sua base. Mesmo que você tenha colocado uma base em tom mais claro ou alguma coisa que fique muito branco, para que você tire aquele efeito fantasmagórico da base, você utiliza esse tipo de correção com a sombra de contorno. Eu também gosto bastante de fazer o contorno do meu nariz. Eu acho muito interessante, porque eu gostaria sim de ter um nariz bem fininho, bem canetinha, mas como ainda não tenho a plástica nasal, então eu vou fazendo com o contorno. E aí eu utilizo esse mesmo tom de marrom que eu utilizo em volta do rosto. Com um pincelzinho chanfrado, eu faço aí esses dois risquinhos vindo da pontinha da sobrancelha até a ponta do nariz, e depois esfumo com um pincel de esfumar sombra. Eu acho bacana esfumar bem para que fique o mais natural possível esses dois risquinhos. E aí eu utilizo o tom mais claro
da minha paleta da Ruby Rose para poder fazer esse clarão Kardashian, sabe? Que elas fazem abaixo do olho, que geralmente utiliza aqueles pó soltos, branquinhos. Para quem não tem prática de utilizar o pó solto, essa paleta da Ruby Rose com esse tom mais claro, ou então um pó mais claro que você utilize, dá muito certo e não faz aquela melequeira que o pó solto faz. Depois eu pego o meu pincel fofinho, aquele que eu espalhei o pó, e dou apenas uma varrida para que não fique nenhum tipo de marcação, tanto do pó branco quanto do contorno de nariz. E aí eu vou utilizar o blush da Boca Rosa Beauty, que é o Carinha de Metida. Eu vou utilizar porque ele tem um tom mais alaranjado, então acho que o blush laranja, mas pêssego, ele combina bastante com esse tipo de sombra. E aí eu vou utilizar este blush. Depois eu vou vir com a colocação de cílios, lembrando que eu dou sempre essa penteadinha com a escovinha para que abaixe qualquer tipo de irregularidade do próprio cílio, para que quando você for colar, seja bem mais fácil. E eu colo, geralmente eu coloco com a mão e dou leves apoiadas com a pinça para poder ir grudando as pontinhas. E depois, o meu segredo para que o cílio não fique voando, né, não fique fora ou não fique parecendo cílio postiço, é dessas leves apertadinhas com as pontas do dedo, depois que a cola já deu uma secada, para que unifique o seu cílio ao cílio postiço. Depois eu venho com o delineador, fazendo apenas aquela selagem, o preenchimento, né, da parte da cola e do seu cílio. E aí eu dou só uma leve preenchida, com muito cuidado para não borrar. E aí eu venho com a máscara de cílios, vou utilizar essa máscara de cílios que é da Ruby Rose, da Trópicos, eu gostei bastante dela. E eu utilizo na parte de cima apenas para unir o meu cílio com o cílio postiço, e na parte de baixo eu dou apenas uma penteadinha, com muito cuidado para não borrar e não manchar sua pele, beleza? E aí estamos com olhos bem fofos, bem esfumados. E aí pra boca, eu peguei novamente essa sombrinha cremosa da Color Make. E aí eu queria chegar num tom laranja, mas um tom de nude laranja. E eu não tinha nenhum batom nude laranja. Então eu falei, eu vou inventar esse danado desse batom. E aí eu passei um pouco dessa sombra alaranjada. E aí utilizei um gloss. E aí não tava ainda no tom de nude que eu queria, porque ele tava mais alaranjado. Então eu peguei esse batom em bala, que é da Ruby Rose, que é um tom de nude. E aí passei, gente, ficou perfeito. Um tom de nude alaranjado perfeito. Depois eu vim com o quarteto aí da Ruby Rose de iluminadores, passando aí, né, na parte superior das maçãs, no nariz e também nessa parte aí abaixo da sobrancelha para dar aquela levantada e aquela profissionalizada na nossa make. Gente, e a make ficou assim, super iluminada, o tom de laranja que tá super vivo e super na moda. Agora no outono, para dar aquele realce na make, você pode utilizar tanto de dia quanto de noite para uma festa. Você pode acrescentar um brilho para utilizar numa festa mais noturna e arrasar no visu. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí, né, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de compartilhar com as suas amigas. Tem um botãozinho de compartilhar aqui embaixo, viu, galera? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!